Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui fazendo a segunda leitura, criando o hábito da leitura, na verdade, né? Então, eu estou aqui com o Samuel, estou aqui com a pastora Roberta, e nós escolhemos o livro de Lucas, o capítulo 15, que fala acerca do filho pródigo. Eu vou estar fazendo a leitura primeiro, na linguagem a qual nós adultos acompanhamos, e depois o Samuel vai ler essa história do livro de histórias, 365 histórias bíblicas. Então eu quero ler primeiro aqui em Lucas capítulo 15, eu quero ler do versículo 11 em diante. E preste atenção na leitura dessa palavra, porque a própria palavra é a voz de Deus falando conosco, que já na leitura você possa ser edificado com ela. Então diz assim, acerca da parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com algumas bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias no pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Então agora nós vamos acompanhar a história na Bíblia infantil aqui do Samuel. Jesus contou uma parábola. O homem tinha 2 filhos e um filho mais novo pediu a sua parte da herança. Assim o pai fez mais logo em seguida o filho mais novo. Pegou sua herança e foi para uma região bem distante. Lá desperdiçou tudo o que tinha de forma irresponsável. Então começou uma época de fome na região. Ele começou a passar necessidades e teve que trabalhar cuidando de porcos em um campo. Ele sentia tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. Então lembrou que seu pai tinha muitos empregados e comida de sobra. Sua ideia foi voltar a passar a trabalhar para seu pai. Que bênção, né? Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para o Samuel, né, acerca disso que nós lemos aqui. O que quer dizer a palavra pródigo? Desperdício. Olha, essa palavra, o filho pródigo, pródigo quer dizer desperdício, desperdiçador. Então, ele desperdiçou. Na verdade, o que nós vemos com relação a essa parábola, que fala que esse filho, ele pegou parte da sua herança. Mas nós aprendemos que herança antecipada, ela gera maldição. Porque via de regra uma pessoa, ela recebe herança de um pai, de uma mãe,
quando esse vem a faltar. E então ele recebe a sua parte da herança. Mas nesse caso, diz que existia quantos filhos? Dois. Existiam 2 filhos. Desses 2 filhos, um pede parte daquilo que era de seu direito e ele sai a gastar e a desperdiçar, né? Porque ele foi o filho pródigo dessa parábola. Agora, é interessante nós pensarmos aqui o seguinte: ele saiu, ele gastou tudo que tinha, mas num dado momento, o que acontece com ele? Ele lembrou que tinha uma casa com muita comida e empregados que seu pai tinha. Olha que interessante. Num dado momento, ele gastou tudo que ele tinha. E ele chegou no momento, talvez, ali de miséria e começou a padecer, a passar fome. E neste momento, ele então lembra da casa do pai, a qual ele havia saído e levado tudo aquilo que era o seu direito. E ele se lembra ainda que o seu pai tinha os empregados, que eram os jornaleiros, mas que esses então se alimentavam, comiam bem. Mas na verdade nós estamos contando a história, a parábola que a Bíblia fala. Mas o ensinamento que nós trazemos para nós, que muitas vezes são aqueles que saem da casa da presença do Pai. Talvez você é alguém que você já esteve participando de um corpo, como igreja, e em um dado momento, diante uma situação, você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas talvez nesse período que nós estamos vivendo agora, aonde nós nos voltamos para si, então nós refletimos acerca de tudo que nós vivemos até aqui, dos momentos a qual nós estivemos na casa do Pai. Talvez você está se pensando agora de que você foi alguém que já se alimentou da palavra do Senhor e que nesse momento tem trazido à sua memória o quanto era bom ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, da mesma forma que esse filho pródigo um dia saiu, mas ele se lembrou da casa do pai e ele retornou. E o que aconteceu quando esse filho retorna? Quê? Quando esse filho volta, o que acontece com ele quando ele volta? Ele volta e encontra seu pai, aí seu pai fica feliz e de braços abertos. Olha que interessante. Essa parábola fala que esse filho volta e quando vê o pai, ainda o pai o vê longe, esse pai corre, abraça esse filho e o recebe gostoso. Eu quero deixar essa mensagem para você, dizendo que o Pai está de braços abertos e Ele te recebe hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos com mais uma reflexão, criando o hábito de leitura. Que Deus te abençoe. Fica aqui o nosso abraço, o nosso beijo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?